Eu sou Gabriel, e naquela terça-feira, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha 42 anos e estava no meu escritório como qualquer outro dia, imerso em números e planilhas. Estava concentrado em um projeto financeiro que exigia minha atenção total, já que o deadline estava se aproximando. A manhã tinha sido tranquila, sem grandes surpresas. A minha vida, até aquele momento, parecia estar em um curso previsível e talvez confortável demais. Eu estava casado há 15 anos com Isabela, minha esposa, que na época tinha 39 anos. Naquela época, eu me via como alguém focado no trabalho. Era meu refúgio, meu escudo contra as tensões do dia a dia. Sabia que meu casamento com Isabela já passava por momentos difíceis, mas sempre pensei que fosse algo passageiro. Como muitas relações, nossa rotina tinha se tornado um pouco monótona, mas acreditava que o amor ainda estava ali, em algum lugar subentendido, disfarçado pela correria da vida. Na noite anterior, havíamos jantado juntos, falado sobre planos para o final de semana, como se nada estivesse errado. Não havia sinais de que algo estava se desmoronando, nada que sugerisse que as coisas estavam prestes a mudar tão drasticamente. Foi quando meu celular vibrou, interrompendo minha concentração no trabalho. Uma notificação no WhatsApp apareceu na tela. O nome de Isabela estava lá, e antes de abrir a mensagem, tive uma sensação estranha no peito, algo como uma intuição de que aquilo não seria bom. Ao abrir, li as palavras que mudaram tudo. Quero o divórcio. Toda a comunicação a partir de agora deve ser feita através do meu advogado. Eu não sabia o que fazer. Fiquei parado por alguns segundos, encarando a tela. As palavras de Isabela pareciam estranhamente frias, sem emoção, como se estivesse falando de qualquer coisa. O silêncio no escritório era absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado para que eu pudesse processar aquilo. Meu coração disparou, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de vazio se espalhou pelo meu corpo. Era como se eu estivesse flutuando fora de mim mesmo, tentando entender o que acontecia. Eu ainda conseguia ouvir o som de nossa conversa na noite anterior, as palavras sobre os planos para o final de semana, as risadas, e agora tudo parecia tão distante, tão irrelevante. A primeira reação foi a raiva, depois, a confusão. Eu me senti traído, embora ela estivesse apenas seguindo algo que parecia ser uma decisão dela, não minha. Então, senti a dor. Não apenas pela separação em si, mas pela forma como tudo tinha acontecido. Como poderia alguém, depois de tantos anos juntos, terminar assim? Uma mensagem fria, como se fosse o fim de um contrato qualquer. Isso não parecia certo. Com a mente turva, e sem saber ao certo como reagir, a única coisa que consegui fazer foi responder com um simples "entendido". O que mais poderia ser dito? O que mais poderia ser feito? As palavras estavam ditas, a decisão tomada, e tudo o que restava agora era seguir os próximos passos que ela mesma havia traçado. Depois de apertar enviar, fiquei ali, com os olhos fixos na tela do celular, tentando entender o que acabara de acontecer. Eu sabia o que isso significava. Comunicação apenas pelos advogados. O que me restava era agir de acordo com as instruções que ela havia me dado, mesmo que isso parecesse surreal. Tudo parecia tão legal, tão impessoal. No instante seguinte, comecei a tomar as providências. Cancela cartões de crédito, transfiro o dinheiro que ela usava para a conta pessoal dela, bloqueio as assinaturas que compartilhávamos. Tudo se tornou um processo mecânico, como se fosse apenas um trabalho a ser feito, sem emoção, sem envolvimento. Não havia mais espaço para discussões, para acordos informais. Agora, as coisas seriam feitas de forma legal, fria e impessoal. Quando comecei a transferir os saldos e cortar os gastos compartilhados, uma parte de mim queria questionar, queria pedir explicações, mas não havia espaço para isso. Ela já tinha feito sua escolha, e agora cabia a mim simplesmente cumprir o que havia sido imposto. Eu sentia raiva por ela ter tomado uma decisão unilateral, por me fazer agir assim. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio. Pelo menos, agora tudo seria claro, sem mais ambiguidade, sem mais falsas esperanças. Eu não sabia para onde tudo isso estava indo, mas parecia que a única coisa a se fazer era seguir em frente. E foi o que fiz. O que eu não sabia, e o que nem mesmo minha racionalidade podia prever, era que aquela simples troca de mensagens daria início a uma batalha que, em muitos aspectos, ultrapassaria minhas expectativas. Uma batalha legal, fria e amarga, onde as emoções e as manipulações surgiriam a cada passo. Eu não imaginava que, ao responder daquela forma, estava abrindo as portas para um conflito jurídico que, embora começasse de maneira prática e objetiva, se tornaria uma guerra de nervos. Eu não sabia o quanto eu estaria prestes a aprender sobre as falhas no sistema,
sobre a manipulação das palavras e sobre como a justiça muitas vezes não funciona como imaginamos. O cenário estava montado, sem que eu soubesse. O simples fato de seguir as regras estabelecidas por ela me colocava em uma posição vulnerável, onde a retórica da legalidade começaria a tomar o lugar da razão. A batalha havia começado, e o que parecia ser uma resolução simples, a princípio, se transformaria em algo muito mais complexo e difícil de resolver. De alguma forma, eu sentia que essa batalha legal, com todos os altos e baixos, se tornaria um divisor de águas na minha vida. Eu ainda não sabia, mas a forma como tudo aconteceria, como eu lidaria com as complicações que viriam, mudaria completamente a maneira como eu via o mundo e a vida que eu pensava que tinha. Durante os primeiros dias após o término da comunicação com Isabela, eu me concentrei no que era mais importante: minha defesa. A advogada Carla me orientou desde o começo a documentar tudo e a manter a calma. A ideia de me envolver emocionalmente, de tentar entender ou justificar as ações de Isabela, foi descartada logo de cara. Eu estava ciente de que o processo seria longo, difícil e, sem dúvida, repleto de emoções à flor da pele. Eu sempre fui alguém mais analítico, focado em resolver problemas da forma mais eficiente possível. Isso vinha da minha infância, quando cresci em uma família marcada pela instabilidade. Minha mãe e meu pai tiveram uma relação tumultuada, onde as finanças sempre foram um ponto de crise. Eu vi meus pais brigarem por questões de dinheiro, e isso me fez valorizar o controle e a segurança financeira. Eu sempre fui o tipo de pessoa que preferiu planejar, economizar e seguir um caminho mais seguro. A abordagem lógica, prática, foi a maneira que encontrei de lidar com a insegurança que permeou minha infância. Isabela, por outro lado, sempre foi o oposto de mim. Ela cresceu em um ambiente bem diferente, onde as emoções e os impulsos tinham um peso muito maior. Ela era artista, uma designer gráfica que, por mais talentosa que fosse, nunca teve uma carreira sólida. Trabalhar como freelancer não garantia estabilidade, e isso sempre foi um ponto de tensão entre nós. Isabela confiava muito em mim, não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Isso nunca me incomodou. Pelo contrário, eu sempre fiz questão de proporcionar a ela um conforto que eu não tive na infância. Acontece que, com o tempo, essa dependência emocional se transformou em uma pressão constante. Ela não só contava comigo para sustentar a casa, mas também para dar direção às nossas vidas. E, de alguma forma, isso começou a me sobrecarregar. Foi quando ela enviou a mensagem que tudo veio à tona. O choque inicial foi avassalador. A frieza com que ela me comunicou sua decisão me pegou de surpresa. Não havia dor nas palavras dela, apenas uma clareza assustadora, como se ela já tivesse tomado a decisão há muito tempo e só estava formalizando. Foi uma sensação amarga, como se a confiança que eu tinha na relação tivesse sido destruída com um simples toque de botão. Mas enquanto isso tomava conta de mim, algo mais forte e racional se impôs: a necessidade de agir. Com a ajuda de Carla, minha advogada, comecei a estruturar tudo de maneira prática. Ela foi firme nas orientações, me guiando por cada etapa do processo, sempre com base na lógica e nos detalhes legais. A primeira semana após a troca de mensagens foi surpreendentemente tranquila. Não houve grandes confrontos. Isabela aparentemente se concentrou em sua vida nova, enquanto eu tentava me organizar para o que estava por vir. Eu acreditava que, ao seguir todas as orientações legais, tudo se resolveria de forma mais controlada e previsível, como se fosse mais um contrato a ser cumprido. Mas logo a realidade me trouxe um desafio que eu não estava preparado para enfrentar. O advogado de Isabela, Marco, era um homem astuto e extremamente persuasivo. Desde o momento em que ele entrou em cena, tudo mudou. Marco começou a pressionar por uma quantia exorbitante de pensão alimentícia temporária, além da exigência de que Isabela permanecesse na casa, mesmo depois de ter decidido sair. Ele argumentava que Isabela não tinha meios suficientes para se manter e que a casa era essencial para a sua estabilidade emocional, apesar de ela mesma ter decidido deixá-la. Ao mesmo tempo, Marco começou a questionar todas as minhas ações. Cada decisão que eu tomava, por mais simples que fosse, parecia ser minuciosamente analisada, como se fosse uma tentativa de fraudar o processo. A situação foi ficando cada vez mais desconfortável. Eu, que sempre havia tentado manter as coisas práticas, agora me vi imerso em um mar de acusações e estratégias manipulativas. Cada movimento que eu fazia parecia ser respondido com um ataque emocional de Isabela e de seus aliados. A pressão emocional foi intensificada quando Lara, amiga de Isabela, entrou na jogada. Lara começou a me ligar, tentando me fazer sentir culpado por minhas ações. Ela me acusava de ser insensível, de não entender o que Isabela estava passando. Eu sabia que Lara estava apenas tentando me manipular,
mas a dor da situação me fazia questionar minhas escolhas. Eu me via constantemente tentando racionalizar os motivos pelos quais Isabela havia chegado a esse ponto. No entanto, Carla, minha advogada, me manteve firme na decisão de não ceder às manipulações. Ela me lembrou constantemente de que o que estava em jogo não eram apenas as minhas emoções, mas também a necessidade de proteger meu bem-estar e os direitos que eu tinha. Enquanto isso, Isabela continuava com sua postura imprevisível. Ela tentava envolver mais pessoas, como amigos e familiares, para pressionar legalmente, emocionalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu via uma fragilidade por trás de toda a fachada de confiança que ela tentava construir. Ela se mostrava muito dependente da minha resposta emocional, e eu comecei a perceber que isso era parte de uma tática para me desestabilizar. A batalha legal foi se intensificando. O que parecia ser uma simples separação agora estava se transformando em uma guerra fria, onde cada passo que eu dava era calculado e analisado. Carla e eu passamos a revisar cada movimento, cada conversa, cada documento, para garantir que não houvesse brechas que Isabela ou Marco pudessem explorar. Eu sabia que não se tratava apenas de dinheiro ou bens materiais, mas de algo muito mais profundo. A separação não era apenas um processo legal, mas uma reestruturação da minha vida, e eu precisava ter controle sobre isso. No final das contas, o que parecia ser uma luta entre a razão e a emoção estava se transformando em algo muito mais complexo. Eu estava sendo forçado a confrontar não só minha relação com Isabela, mas também minhas próprias crenças sobre controle, independência e os limites do que estava disposto a perder. Em um sentido mais profundo, essa batalha legal estava me forçando a questionar até que ponto o que parecia lógico e racional poderia, de fato, me proteger de uma situação emocionalmente desgastante. À medida que os dias se transformaram em semanas, a pressão só aumentava. Cada movimento, cada gesto de Isabela parecia ser pensado para me desestabilizar, para me tirar do meu eixo. No começo, eu tentei manter a calma, acreditando que, se seguisse os trâmites legais e permanecesse racional, tudo se resolveria de forma justa. No entanto, logo percebi que minha esposa estava mais envolvida em uma guerra emocional do que eu imaginava. E as táticas que ela e seu advogado estavam utilizando estavam ficando cada vez mais insustentáveis. A primeira complicação aconteceu quando eu recebi uma notificação do banco. Isabela havia tentado sacar uma quantia significativa de uma conta conjunta que estávamos mantendo desde o início do casamento. Eu havia esquecido completamente dessa conta, e ela estava praticamente inativa. O que me preocupou não foi o valor em si, mas o fato de ela ter tentado acessar uma conta que, de acordo com os termos do nosso divórcio, já deveria ter sido formalmente separada. Ao saber disso, entrei em contato imediatamente com Carla. O que Isabela estava tentando fazer era de fato ilegal. O banco bloqueou o saque, mas a atitude dela já estava registrada, o que só reforçava minha desconfiança sobre suas intenções. No entanto, esse não foi o único golpe. Algumas semanas depois, recebi uma acusação completamente infundada de que eu estaria usando recursos da minha empresa para financiar meu advogado. Um e-mail do departamento de RH da empresa me alertou sobre uma denúncia anônima, onde alegavam que eu estava desviando recursos da empresa para custear os custos legais do divórcio. O acusador, obviamente, não mencionava nenhuma evidência. Mais uma vez, eu sabia que era apenas uma tentativa desesperada de desestabilizar a minha situação financeira e profissional. Como se não bastasse a separação, agora eu teria que lidar com um possível escândalo no trabalho, algo que eu não podia permitir. Carla agiu rapidamente e me orientou a manter a comunicação com a empresa formalmente documentada, e também a reforçar que todas as despesas legais estavam sendo pagas com meu próprio dinheiro, sem envolver a empresa de forma alguma. Essas tentativas, essas manipulações, começaram a me mostrar que não se tratava apenas de um divórcio, mas de uma luta por controle. Isabela estava tentando jogar com as minhas emoções e minha estabilidade. A guerra psicológica que ela estava travando estava começando a afetar meu equilíbrio. Mas, por mais que eu quisesse sucumbir à raiva e à frustração, eu sabia que a única maneira de lidar com a situação era permanecendo firme no caminho que Carla e eu tínhamos traçado. Marco, o advogado de Isabela, também intensificou as ações. Ele começou a sugerir, de forma mais agressiva, que eu pagasse uma pensão mais alta do que o inicialmente acordado. Ele tentava pintar um cenário onde Isabela seria vítima da minha insensibilidade, acusando-me de não honrar os compromissos financeiros que ela tinha, mesmo quando ela mesma havia dado um passo atrás. Quando essa proposta foi feita, Carla e eu já estávamos preparados para a tática de pressão. Sabíamos que Marco estava tentando explorar a nossa boa-fé, manipulando a narrativa em favor de Isabela. Respondi com firmeza, negando a revisão do acordo de pensão,
pois, de acordo com nossa análise, o valor estipulado estava de acordo com a real necessidade de Isabela. Ela não tinha justificativas para exigir mais do que o necessário, especialmente depois de ela mesma ter tomado a decisão de sair de casa. A tensão atingiu um ponto crítico quando recebi uma ligação inesperada de Lara, a amiga de Isabela. Ela parecia angustiada, tentando mais uma vez me manipular emocionalmente. Ela me acusou de estar destruindo a vida de Isabela, dizendo que eu a estava deixando sem recursos e sem apoio. Lara, com seu tom acusatório, tentou me convencer de que Isabela precisava de mais do que o estipulado, de que a decisão dela não foi tomada com total consciência e que eu, de alguma forma, deveria ser mais generoso. Foi difícil ouvir isso. Era como se eu fosse o vilão da história, aquele que estava causando todo o sofrimento, mas eu sabia que não podia ceder à pressão emocional. Não era uma questão de generosidade ou de ser cruel, mas de fazer o que era justo para os dois. Durante a conversa com Lara, eu mantive a calma. Respondi, de forma firme, que toda a comunicação entre nós deveria ser tratada através dos advogados, como Isabela mesma havia estipulado. Não adiantaria entrar em discussões sem fim, alimentando um ciclo de acusações e manipulações. Lara tentou ainda me convencer de que estava fazendo a coisa certa ao apoiar Isabela, mas mais uma vez, eu não cedi. Ela parecia tentar arrancar de mim uma reação emocional, algo que ela sabia que poderia fazer Isabela ver que eu era o vilão, mas eu estava longe disso. Eu sabia que minha responsabilidade era manter as coisas dentro dos limites legais, não me envolver em uma batalha de emoções. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Isabela continuava a recorrer a estratégias de manipulação, envolvendo mais pessoas em sua narrativa, como a mãe dela, que me ligou em lágrimas, pedindo para que eu reconsiderasse a pensão. Ela me disse que Isabela estava sofrendo demais, e que por causa disso deveria fazer mais do que o acordado. Mais uma vez, eu mantive a calma e fui claro com a mãe de Isabela. Tudo está sendo tratado de forma legal. As decisões que tomei são baseadas no que é justo e no que foi acordado entre nós. Não posso fazer mais do que o que já foi estipulado. Essa ligação, como as outras, apenas serviu para me lembrar de como as manipulações estavam se tornando uma constante em minha vida. Embora fosse difícil ver alguém que amei por tanto tempo agora tão vulnerável e agindo de forma tão diferente, eu sabia que a batalha estava apenas começando. O que começou como uma simples separação estava se transformando em um confronto legal profundo, onde as emoções, a raiva e o medo estavam se tornando forças tão poderosas quanto os próprios argumentos jurídicos. Enquanto eu tentava manter o controle e agir com lógica, as complicações continuavam a surgir, e eu me perguntava até onde esse processo me levaria. O dia do julgamento finalmente chegou. Após meses de tensões e batalhas jurídicas, o tribunal seria o palco da última batalha entre Isabela e eu. Eu sabia que não seria fácil. Durante todo o processo, fui forçado a lidar com ataques à minha integridade, com manipulações emocionais e com acusações que, muitas vezes, pareciam surreais. Mas agora, com as evidências em mãos e a orientação de Carla, minha advogada, eu estava mais preparado do que nunca para encarar o tribunal e, finalmente, buscar a justiça. Ao entrar no tribunal, senti uma onda de ansiedade misturada com um certo alívio. Aquilo seria o fim de um capítulo longo e doloroso da minha vida, e eu sabia que não importava o que acontecesse a seguir. A única coisa que eu podia controlar era a maneira como eu enfrentaria o processo. Isabela estava ali, com seu advogado, Marco, e apesar de todas as manipulações anteriores, havia algo diferente nela. Eu não via mais aquela mulher com quem havia compartilhado tantos anos da minha vida. Ela estava mais dura, mais focada em ganhar, e menos preocupada com o que realmente importava: a verdade. O tribunal foi uma arena onde o que parecia ser uma simples separação se tornou uma batalha feroz pela verdade. As evidências que Carla e eu reunimos foram cruciais para a nossa vitória. O banco confirmou a tentativa de Isabela de sacar dinheiro da conta conjunta, algo que já estava fora de nossos acordos. O que parecia ser um erro inocente logo se revelou como uma tática para criar um caos financeiro. Além disso, a tentativa dela de manipular o processo emocionalmente, com as ligações de amigos e familiares, foi enfraquecida pelas provas de que ela estava, na verdade, tentando manter um estilo de vida que não condizia com a realidade. Ela queria continuar vivendo da maneira como estava acostumada, sem perceber que as circunstâncias haviam mudado drasticamente. Marco tentou, como era de se esperar, usar a carta da vítima. Ele tentou nos convencer de que Isabela era uma mulher desamparada, incapaz de se sustentar por conta própria. No entanto, as evidências não mentiam. Isabela tinha seus próprios recursos, mas estava tão absorvida na ideia de que eu deveria sustentá-la indefinidamente que não conseguia enxergar o óbvio. A vida dela precisava ser reestruturada. O juiz, após ouvir ambos os lados,
Fez uma análise clara e objetiva da situação, considerando os acordos anteriores e as provas apresentadas. A decisão final foi um alívio para mim. O juiz determinou que a divisão dos bens seria mais favorável a mim, já que eu havia cumprido todos os compromissos financeiros que Isabela exigia. A pensão alimentícia temporária que ela receberia seria suficiente para cobrir suas necessidades básicas, mas sem financiar seu estilo de vida anterior. Isabela não teria mais acesso à casa, que foi rapidamente colocada à venda. O dinheiro da venda seria dividido de acordo com a ordem judicial, levando em conta os bens adquiridos durante o casamento. A casa, que havia sido o nosso lar por tantos anos, agora era apenas um símbolo de tudo o que se perdeu no caminho. A partir do momento em que o juiz proferiu a sentença, percebi uma sensação de alívio profundo, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Não era o fim da dor, mas era, sem dúvida, o fim da incerteza. Durante todo o processo, minha mente havia sido consumida pela necessidade de controlar a situação, de garantir que as manipulações de Isabela não me afetassem. Agora, eu tinha uma base sólida para seguir em frente, sem os fantasmas do passado pairando sobre minha cabeça. Isabela, por sua vez, ainda tentava encontrar formas de reverter a situação. Ela ligou várias vezes, sempre buscando uma maneira de renegociar a sentença, tentando mais uma vez manipular as regras a seu favor. Mas dessa vez, o jogo estava completamente diferente. As táticas de manipulação que funcionaram por tanto tempo haviam falhado. Ela não tinha mais as opções que tinha antes. O juiz havia falado e, no fundo, Isabela sabia que a realidade era outra. Ela não poderia mais depender de mim para continuar vivendo como antes. Agora, ela teria que lidar com as consequências de suas próprias escolhas. Não mais a segurança de um estilo de vida que eu sustentava. Não mais a facilidade de um casamento que ela abandonou por suas próprias razões. Ela teria que aprender a reconstruir sua vida de forma independente, sem a rede de apoio que havia existido até então. O que parecia ser um fim trágico para ela, na verdade, era uma oportunidade de começar de novo. Embora ela não tenha reconhecido isso naquele momento, a mudança era necessária. Enquanto isso, eu me senti renovado. Era como se a tempestade finalmente tivesse passado e o céu tivesse clareado. Eu sabia que a experiência havia me transformado. Eu aprendi a importância de agir com clareza e honestidade nas relações. A necessidade de manter o controle sobre minhas próprias escolhas. O divórcio foi, sem dúvida, uma experiência dolorosa, mas ele me ensinou a lidar com crises de maneira mais estratégica e prática. Eu não me via mais como uma vítima, mas como alguém que havia superado uma tempestade emocional e legal. A lição que ficou para mim foi que, por mais dolorosa que seja uma situação, é possível navegar por ela com calma, lógica e clareza. Eu aprendi a não permitir que emoções ou manipulações tomassem o controle. À medida que Isabela foi forçada a lidar com a dura realidade de suas próprias escolhas, eu me vi mais forte e mais preparado para o que viria a seguir. A experiência não me fez sentir raiva ou ódio, mas sim uma vontade de seguir em frente, de reconstruir a minha vida e de nunca mais permitir que me desviassem do que eu sabia ser o certo. E assim, ao final, ambos tivemos que encarar as consequências de nossas escolhas. Eu, com o apoio de Carla, consegui sair dessa situação com dignidade, controle e a chance de começar de novo. Isabela teve que aprender a viver com as suas decisões. E no final, o divórcio foi o catalisador que ambos precisávamos para reconstruir nossas vidas de formas diferentes. A lição foi clara para mim. A vida nos oferece oportunidades de recomeço, mas isso só acontece quando enfrentamos as consequências de nossas ações com responsabilidade e clareza.